O curso de Ciência da Computação da UFCG teve o prazer de receber no dia de hoje a visita do professor Francisco Neto, é egresso do curso de Ciência da Computação da UFCG e atualmente é professor em uma universidade na Suécia. Sua visita tem como objetivo conversar com os alunos, dar palestra e também bater aquele papo com os professores sobre o ensino de ciência da computação, o que há de novidade nessa área, principalmente também no que tange ao uso de IA na educação. E nós, é claro, não podíamos deixar de fora e batemos aquele papo com o professor Francisco Neto. Professor, é um prazer a gente recebê-lo aqui na UFCG, na UASC novamente, né? Para o nosso alunado, principalmente a galera que está chegando agora, que não conhece o teu trabalho, gostaria que contasse um pouquinho como é que foi tua vida aqui na UASC, por que você escolheu Ciência da Computação, como é que foi aí? Poxa, obrigado, Camilo. Fico muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar assim, um pouco da trajetória, porque acho que é uma pergunta inicial que é muito difícil, né? Se você fez por que eu escolhi computação, né? Acho que às vezes a gente faz uma escolha, no meu caso eu escolhi computação porque era o que meus amigos estavam escolhendo, assim, eu não conhecia muito bem a área, não sabia programar, mas eu tinha que escolher alguma coisa na área de exatas e por meio de pesquisa e muitos dos meus amigos da época do ensino médio queriam fazer computação, aí eu pensei, por que não? Então eu fiz essa aposta, né, e foi uma aposta desinformada, mas por uma questão do conteúdo, eu também gostava muito da área assim, de matérias como biologia, de ciências em geral, acabou que eu me encaixei. Então, assim, às vezes a gente coloca muita pressão sobre essa decisão inicial, quando na verdade é muito difícil, é uma pergunta muito difícil responder, inclusive muito jovem, né? Mas às vezes a gente pode também tomar uma decisão sem saber o que vai acontecer depois, que foi o meu caso, acabou dando certo, né? Então escolhi computação novamente porque era uma área que despertava um interesse, mas eu não me sentia apaixonado pela computação. Essa paixão acabou surgindo depois, por meio de diferentes oportunidades que nasceram aqui na UFCG. Eu acho que para mim um diferencial da UFCG, como aluno, eu ainda vejo, é isso de alunos estarem engajados em diferentes atividades extracurriculares, né? PETs, projetos, pesquisas, extensão. Isso acaba gerando uma oportunidade única de crescimento que para mim foi fundamental para conquistar a oportunidade no exterior. E aqui na UFCG, na época, aí você terminou o curso de computação, aí depois partiu para pós, como é que foi? Foi, logo no meu... Eu não tinha muita perspectiva do que eu iria fazer, eu nunca tive, assim, ninguém na minha área, na minha família, trabalhava com tecnologia, com TI, a ponto de que eu pudesse saber, isso é uma carreira de indústria. Então eu estava bem mente aberta mesmo, e por uma questão de tipo, como no meu segundo semestre surgiu a oportunidade de ser monitor, não passei, acabei tentando de novo no meu terceiro semestre, aí virei um monitor de uma disciplina de discreta, e aí comecei a ter esse contato, simplesmente porque eu queria alguma coisa no meu currículo, eu não sabia que eu teria algum talento, algum gosto pelo ensino. E aí na posição de monitor, ainda como voluntário, então não era pago, né? Eu achei um senso de prazer, um senso de pertencer lá, que aí gerou a primeira sementinha, né? E se eu fosse professor? E aí, por meio das oportunidades, depois de um ano de monitoria, surgiu a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa como bolsista de iniciação científica. E aí acabei participando como pesquisa e aí acabou mais água para essa sementinha, né? Poxa, agora eu me identifiquei muito, eu acho. Eu achei pesquisa uma coisa muito criativa, desafiadora, estimulante. E o ensino também foi muito disso. Então, como eu já tive esse gosto pelo ensino e a pesquisa, aí ficou uma coisa, foi um futuro que despertou mais para mim, um desejo, né? A carreira acadêmica. E aí eu já me engatei no mestrado, e aí o meu mestrado também foi muito bem sucedido, porque tanto de esforço próprio, lógico, mas também de ter uma rede de apoio de excelentes pesquisadores, orientadores, colegas que me estimularam. E aí acabou que eu engatei no doutorado também, e logo depois virei professor daqui. Então, assim, por mais que pareça que foi um pouco de sorte, mas teve esse aspecto de que eu tive muita experiência positiva com a vivência acadêmica, que já me confirmou que eu queria fazer parte da docência. Olha aí, que bom. E hoje você, quando terminou teu mestrado não, teu doutorado, você terminou ele aqui no Brasil, como é que foi? Foi, no mestrado, assim, por uma questão de interesse meu, eu sempre fui uma pessoa que eu
tinha interesse em conhecer o mundo. Nunca viajei muito, sempre fui muito aqui do Nordeste, né? Sou daqui, da Paraíba. Mas eu sempre tive a curiosidade de visitar outros países, e a gente, como aluna da pós, tem muito dessa oportunidade por meio de conferências, visitas técnicas, então foi um atrativo também para mim, para escolher mestrado e doutorado. E na época, quando eu fiz o meu mestrado, eu acabei já sabendo que eu queria fazer pesquisa, e eu já tinha, desde a minha iniciação científica, um bom currículo. Então, eu coloquei como objetivo fazer um doutorado com um estágio no exterior, que é o que a gente chama de sanduíche. Então, durante o meu doutorado, parte dele, durante 9 meses, eu fiz na Suécia, na Universidade de Gotemburgo e Chalmers, que foi uma visita técnica que eu fiz, e aí acabou gerando esse projeto de doutorado. Morei lá por 9 meses, e nesses 9 meses eu me apaixonei pela cidade, pelo país de lá, pelo centro, pelos meus colegas lá, que na minha época eram alunos de doutorado e hoje são professores lá também. Então, assim, nesse intervalo, eu acabei criando esse interesse em morar e ter essa experiência fora. E aí, como é que foi? Teve alguma dificuldade com a língua? Como é que foi? A língua teve muito, assim, a Suécia, a maioria dos países escandinavos, né, que é Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, Finlândia, eles têm seus próprios idiomas, então o idioma da Suécia é o sueco, que é uma língua, a população da Suécia é 10 milhões, e eu até brinco com isso, né, dizendo que a universidade tem muitas leis e normas em sueco, e dizendo que ser uma universidade internacional, eu disse, poxa, no Brasil tem 200 milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, então, tipo, de certa forma, o português acaba sendo mais institucionalizado que mundialmente, né, mais popular mundialmente que o sueco. Esses países, eles falam muito inglês já, então, assim, dá para viver lá com o inglês. Eu vivei muitos anos sem aprender o sueco, mas até por uma questão de se integrar, tive de aprender o sueco, aprendi o sueco, mas a maioria das atividades que ocorrem no meio acadêmico europeu, em graduação, mestrado e pós, é em inglês. Então, assim, eu diria que o meu idioma principal lá ainda é o inglês, e é uma adaptação, tem essa adaptação da linguagem e da cultura também. E eu acredito que a cultura e o clima acabou pesando um pouco mais do que o idioma. Porque no idioma o pessoal falava inglês. Com o inglês dá para desenrolar, Deu para desenrolar muita coisa. E a tua vinda novamente aqui ao UFCG, pela manhã já teve algumas palestras, né, com alunos. Como é que está sendo essa tua volta aqui ao UFCG, ao campus, e principalmente aqui a computação? Acho que, para mim, isso é um sinal muito importante de como a UFCG, em especial a Unidade Acadêmica de Computação, ela faz um excelente trabalho com os alunos, porque eu fui aluno aqui e eu me sinto numa responsabilidade positiva, não é algo como uma obrigação, mas é uma coisa boa, assim, uma missão de querer voltar para cá, para me reconectar com os alunos, e mesmo que os alunos mudem, né, os professores às vezes estão por aqui, mas eu sinto que existe um ser vivo, que é a Unidade Acadêmica de Computação, e foi muito importante na minha formação, e eu quero continuar vendo esse ser vivo brilhar. Então, se a gente, no meio acadêmico moderno, tem muitos benefícios que surgem da colaboração intelectual, da colaboração de habilidades, da colaboração profissional. Então, eu quero trazer essas oportunidades para cá, para até poder ver como é que estão os alunos, como é que está o ensino. E a UFCG, em especial o nosso curso de graduação em computação, é um referencial nacional. Então, assim, eu venho para cá com 2 objetivos. Me conectar com os alunos para ver quem deles pode também ter as oportunidades na Europa e no exterior, porque a nossa formação é excelente. Então, tentar agir como essa ponte é muito bom, porque nós, como seres humanos, a gente cresce diferentes oportunidades. E segundo, para eu aprender com um dos melhores centros de ensino de computação. Eu sou coordenador de curso lá, da graduação, e eu vejo que tem práticas aqui que eu quero levar para lá. Então, eu estou aqui também para aprender. Então, muitas dessas palestras que eu estou fazendo aqui, apresentações, é sim para compartilhar o meu trabalho e as oportunidades que existem lá para os alunos que desejam ter essa aventura, né, de tentar uma experiência diferente. Mas também para eu continuar crescendo, que é para mim uma coisa muito bonita, assim, que a UFCG, eu saí da UFCG, mas a UFCG nunca saiu de mim, porque eu sou aluno daqui, então eu continuo aprendendo. Isso é muito bom, que você traz o que você está aprendendo para tuas bases, né, para tua raiz. E com gosto, porque a UFCG foi um ponto de transformação na minha vida, aqui em especial os professores, os outros alunos, os laboratórios,
A administração sempre, a universidade sempre me inspirou, despertou essa minha semente, né? Se não tem cuidado, a semente morre. Então, no que eu puder colaborar para tentar criar essas outras jornadas dos vários outros alunos aqui, como eu, precisam disso, eu fico feliz, assim, dá uma gratidão muito grande. Lá na Suécia, quais são as disciplinas que você trabalha? Qual é a tua área, teu foco, assim, de trabalho? Bom, as minhas disciplinas eu ensino tanto programação, fundamentos de programação, orientação a objeto, então tenho esse contato com as disciplinas técnicas. E eu também ensino no mestrado disciplinas de teste, que é a minha área principal, teste de software. Então, quando a gente está usando um novo software, como é que a gente garante, como é que a gente previne que antes desse software chegar no usuário ou até depois, quando esse sistema, esse software quebra, né, quando ele apresenta algum defeito, alguma falha, como é que a gente pode recuperar isso, prevenir essas falhas. Então, isso tem sido muito da minha pesquisa e é também o que eu ensino. Então, meu ensino lá é tanto base de programação e a especialidade de teste, de engenharia de software. Hoje à tarde você ainda vai ter uma palestra aqui no curso de Ciência da Computação e parece que vai ser mais voltada para os professores, né? Fala um pouco também dessa tua palestra, desse teu bate-papo aí com os professores. Um dos trabalhos que eu faço lá, que eu tenho muito orgulho, é o meu método de ensino. Eu tento abordar técnicas modernas, pedagógicas, em que há uma instrução entre os alunos, então as técnicas que eu uso para o ensino tendem a favorecer o engajamento, a participação e a voz do aluno ou do grupo de alunos na sala de aula. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco disso. Já fui premiado lá na universidade pelas minhas práticas de ensino, de inclusão também com esse aspecto de ensino social, aprendizado em grupos, né, o aprendizado social. Então eu estou aqui para compartilhar um pouco com os professores disso, porque tenho interesse, acho que da nova geração, aprender de forma colaborativa do que os modelos tradicionais em que professor dá aula e aluno sozinho aprende em casa, né? Isso acho que é um modelo antiquado, então a gente está aqui para discutir mudanças que se encaixem no ensino de computação em especial. E o segundo é discutir mesmo como a gente vai lidar com a introdução da inteligência artificial no processo criativo de software. Então, assim, a inteligência artificial está aqui para transformar todas as profissões e, no caso do engenheiro de software e do cientista da computação ou do engenheiro de hardware, o pessoal de TI tem uma responsabilidade maior porque eles não só vão ser afetados por essa ferramenta, mas eles também são os criadores dessas ferramentas. Então, a gente tem uma responsabilidade especial, um desafio especial de como educar os alunos. Porque enquanto que um aluno, por exemplo, de outras áreas, eles vão ser os consumidores dessas plataformas, mas eles não vão ser necessariamente os que vão construir esses sistemas, né? Então, todas essas plataformas digitais, esses sistemas digitais, a inteligência artificial é um software. Então, quando a gente vai educar os nossos alunos a criar esse software, a gente tem que também entender como ele vai usar de forma responsável, em que momento da educação a gente introduz isso. Então, estou aqui para discutir isso porque isso é um tema pertinente na educação no ensino superior em todas as áreas no mundo, atualmente. Com certeza, que está em evidência, né? Para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para esses alunos que estão chegando agora, com a tua vivência já de anos aí dentro da computação. Deixa a tua mensagem agora para o alunado que está chegando aí no UFCG, principalmente aqui em computação. Eu sempre fui um aluno que sempre fui muito preocupado em tirar nota boa, em tentar tomar decisões agora que não fossem afetar o futuro ou tentar prevenir alguma coisa errada. Acho que a mensagem que eu posso dizer é, nos primeiros anos, em especial no início, seja de uma graduação ou do mestrado, tentem seguir o fluxo e confiar um pouco mais no processo. Abram a mente para explorar, conheçam diferentes áreas, leiam, explorem, sejam curiosos mesmo, porque fica muito difícil de saber o que a gente gosta e os interesses que vão surgir na área de início. Então, tentem não se preocupar muito no início, tentem explorar e se aventurar e arriscar. E aí, por meio dessa exploração, refletir.
o que eu realmente estou crescendo na parte de conteúdo, mas também pessoal. Para mim, a universidade, o ensino superior, sim, nós vamos aprender técnicas e conteúdo, mas mais do que isso, nós vamos aprender sobre nós mesmos, é onde a gente começa a nossa educação profissional, as habilidades profissionais interpessoais. Então, para que esse espaço profissional e interpessoal cresça, a gente tem que estar um pouco aberto às nossas experiências sociais aqui. Então, tem que ter essa mente aberta para diferentes conflitos, para diferentes obstáculos, para diferentes oportunidades. Então, minha mensagem é: não se preocupem muito no início, tentem explorar, tentem provar diferentes coisas e se permitam ter diferentes jornadas aqui. Pois é, gente, a gente bateu aquele papo aqui agora com o professor Francisco Neto, né, que é egresso do curso, está visitando aqui novamente, trazendo sua experiência. Francisco, muito obrigado mesmo pela sua visita aqui ao curso de Ciência da Computação. Eu que agradeço, Fernando. Espero que o pessoal tenha um bom semestre, tenha uma boa experiência aqui, que as oportunidades sejam tão boas, que a UFCG sejam tão bons para eles como eles foram para mim, como ela foi para mim. Então, espero que seja uma jornada muito positiva. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Até mais.